Voltamos, meus amigos, para o nosso segundo bloco. Vamos dar prosseguimento na nossa caminhada, então. Exercício 7 aqui na tela. O exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão é livre, sendo vedado à lei condicionar referido direito fundamental. Bom, o importante aqui é trabalhar não apenas um dos dispositivos do artigo 5º, mas a eficácia das normas constitucionais. Veja que o artigo 5º, inciso 13, vai dizer realmente que é livre o exercício de qualquer trabalho, profissão, ofício. Mas diz, atendidas as qualificações que a lei estabelecer. Então veja que a norma constitucional permite que lei traga algumas restrições, que seriam qualificações exigidas para a pessoa exercer uma determinada profissão. Então veja, eu quero ser advogado. Beleza, me formo em direito. A Constituição em nenhum momento diz que eu preciso fazer qualquer outra coisa para ser advogado. A lei, então, poderia criar algum requisito adicional para que eu possa ser advogado? E mesmo formado em direito me impeça de advogar? Sim, o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil estabelece que é preciso ser aprovado no exame de ordem. Enquanto não for aprovado, não pode advogar. Há uma restrição ao exercício da profissão, mas ela é estabelecida por lei conforme a autorização constitucional, então ela é válida. Então, voltando aqui na tela, essa norma ela é chamada de norma constitucional de eficácia contida, ou contível, ou restringível para outros. Por quê? Ela já produz todos os efeitos que o legislador gostaria, já diz que é livre qualquer profissão. Se não tiver nenhuma lei dizendo ao contrário, todo mundo pode exercer qualquer profissão, sem nenhum pré-requisito. Mas ela permite que a lei contenha a sua eficácia, podendo estabelecer restrições. É bem parecida com a norma de eficácia plena, que é aquela que também já produz todos os seus efeitos desde o início, mas pelo menos expressamente não permite restrições. E tem por fim a norma de eficácia limitada, que é aquela que se divide em institutiva ou programática. São normas constitucionais que não produzem todos os efeitos que o legislador gostaria. Produzem apenas alguns efeitos de imediato e precisam de uma lei intermediadora ou um ato normativo que lhe estenda a eficácia e a aplicabilidade. Bom, no RE 414.426, o Supremo decidiu que nem todos os ofícios e profissões podem ser restringidos, condicionados por lei. A regra é a liberdade. Só vai poder haver lei restringindo quando houver um potencial lesivo na atividade. Só assim que ela, por exemplo, poderá permitir a inscrição em conselho de fiscalização profissional. Músico, por exemplo, prescinde, ou seja, dispensa controle. Para ser músico não precisa de nenhum tipo de controle. Quem faz o controle é o ouvido das pessoas para saber se o músico é bom ou não, vai ganhar dinheiro ou não, vai ter sucesso ou não. Então não tem potencial lesivo. Agora, nutricionista, é preciso que haja regulamentação legal, né? Por quê? Porque se qualquer pessoa pudesse dizer como se alimentar para as outras, poderia causar a morte das pessoas, é algo muito perigoso. A alimentação é algo muito perigoso. Então, pode haver uma regulamentação. É o que eu destaco aqui na tela. É constitucional a previsão de lei de que determinadas atividades são privativas de nutricionistas, informativo 879. Jornalista, não tem potencial lesivo, segundo o Supremo. A lei não pode exigir diploma ou registro profissional no Ministério do Trabalho. Não pode, há uma inconstitucionalidade. Então, voltando à questão, o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão é livre, sendo vedado a lei condicionar? Errado. Não é norma de eficácia plena, é norma de eficácia contida. 8. A Constituição, que concentra a fonte de validade de todo o ordenamento jurídico estatal, possui normas que podem ser entendidas em dois sentidos, o material e o formal. Quanto aos sentidos material e formal das normas constitucionais, é correto afirmar que a exigência de um processo de aprovação mais solene, de quórum qualificado, de iniciativa reservada, são critérios para a identificação de uma norma materialmente constitucional? Bom, tem algo estranho na questão, né? Aqui o examinador quer saber se você sabe a diferença entre norma materialmente constitucional e formalmente constitucional. Do que a gente falou até agora, já dá para você matar a questão, né? As normas materialmente constitucionais são aquelas que são analisadas em razão do seu conteúdo. Se trata de organização dos poderes, organização do Estado, direitos e garantias fundamentais e separação de poderes, nesse caso, pelo menos nesse mínimo, as normas são materialmente constitucionais. Agora, existem outras normas em uma Constituição, principalmente as Constituições contemporâneas, várias outras normas, como a nossa, que tem mais de 250 artigos no corpo permanente e mais de 110, 114 artigos no ADCT, então quase 400 artigos no total. Fala de outros temas
que são derivados do poder constituinte originário, estão incertos formalmente na Constituição, mas não têm o caráter material de Constituição. Essa é a norma apenas formalmente constitucional. Então, voltando aqui para a tela, a Constituição quanto ao conteúdo pode ser material ou formal. A formal é essa, que o que vale é dela ter vindo de um procedimento solene, vindo do poder constituinte, que geralmente somente é modificável por processos e formalidades especiais. Por isso a questão está errada, pois ela está tratando da identificação de uma norma formalmente constitucional e não materialmente, que basta a observância do seu conteúdo. 9. Constituições dirigentes têm entre seus objetivos a transformação social a partir do direito, tendo em vista que vinculam o Estado com programas que devem ser seguidos e objetivos que devem ser alcançados. Bom, meus amigos, é o professor José Joaquim Gomes Canotilho que vai diferenciar a Constituição dirigente da Constituição estatutária, ou quadro, ou garantia. Ele também fala da Constituição balanço, mas essa não está no edital. Então aqui na tela comigo. A Constituição estatutária, quadro ou garantia é aquela que busca apenas garantir a liberdade e limitar o poder. Então o seu papel é limitar o poder, assegura aos indivíduos as liberdades negativas, direito de propriedade, vida, liberdade em face da autoridade estatal. A dirigente ou programática, ela dá um passo além. Ela já está naquela segunda geração de dimensão de direitos fundamentais, direitos sociais, econômicos, culturais, e ela vai estabelecer um projeto de Estado para o futuro. Então, vai conter normas definidoras de tarefas e programas de ação. O Estado não se contenta mais em uma postura abstencionista, de ficar longe desses direitos. O Estado agora precisa realizar tarefas, programas que, se não podem ser realizados exatamente naquele momento, ficam aí para o Estado ir concretizando ao longo do tempo, no futuro. São programas de ação a serem concretizados pelos poderes públicos. Essa é a Constituição dirigente, ela dá os rumos aí dos fins do Estado e dá tarefas para o Estado, programática. Tá? Voltando à questão, exatamente isso. Vinculam o Estado com programas que devem ser seguidos e objetivos que devem ser alcançados. Essas são as constituições dirigentes. Correto. Mais um tema do edital que a gente finaliza, então. 10. A Constituição Federal inovou em relação ao modelo anterior de controle de constitucionalidade, introduzindo a possibilidade de exame de constitucionalidade por omissão. Então veja, primeiro tem que saber se a Constituição permite a inconstitucionalidade por omissão e tem um instrumento de controle desse vício. Segundo, se isso é uma inovação da Constituição de 88 ou já estava previsto, por exemplo, na Constituição de 69. Bom, é uma inovação da Constituição de 88. Realmente a omissão também viola a Constituição. Quando? Quando a própria norma constitucional determinar, seja expressa, seja implicitamente, que algo seja feito pelo Estado. Então a Constituição pode determinar que uma determinada lei seja editada para criminalizar uma conduta. Se o Estado não o faz, ele entra em uma omissão inconstitucional, que demanda, além do desrespeito ao comando constitucional, um tempo razoável. Tem que haver um lapso temporal razoável. Não se pode, por exemplo, eu costumo brincar em sala de aula, 5 de outubro de 88, promulgada a Constituição. No mesmo dia já entram com ação direta de inconstitucionalidade por omissão, dizendo que o poder público está em mora. Mas calma, a Constituição foi promulgada naquele dia, não houve tempo ainda nem de comemorar. Então é preciso passar um lapso razoável de tempo para que haja uma chamada mora inconstitucional. Então aqui na tela, vou aproveitar e trazer um histórico do controle no Brasil. O controle de constitucionalidade foi previsto na Constituição de 1891, ainda era um controle difuso dos Estados Unidos, da Judicial Review. Por quê? Porque o controle concentrado austríaco ainda não existia, ele só surgiu em 1920 na Áustria. Então anote, a Constituição do Império de 1824 não previa controle de constitucionalidade, a não ser o próprio rei ali, mas a doutrina acaba falando que não era um controle de constitucionalidade. A de 91, pelo menos não do tipo judicial, né? Aqui certamente não existia. A de 91 previu o controle difuso. A de 34 ainda não previu o controle abstrato, mas ela trouxe 3 inovações importantes. A ação direta de inconstitucionalidade interventiva, que é a primeira modalidade de controle concentrado, ou seja, só o Supremo pode julgar, mas ainda não é um controle abstrato, aquele desvinculado de casos concretos, porque a de interventiva, a representação interventiva, ela é vinculada a um conflito intersubjetivo entre União e Estados para decidir um caso concreto, permitir a intervenção federal.
Também trouxe a Constituição de 34 a cláusula de reserva de plenário, que hoje está no nosso artigo 97, e a atribuição ao Senado para suspender a execução de lei declarada inconstitucional pelo Supremo nesse controle difuso, que era o que existia. A Constituição de 46 não traz muitas inovações, mas na sua vigência, com a emenda constitucional 16 de 65, é que surge o controle não concentrado, que ele já veio aqui antes, na verdade é o controle abstrato, com a ADI, a Ação Direta de Inconstitucionalidade Genérica, e também trouxe a ADI estadual. E a Constituição de 88 trouxe algumas inovações. Primeiro, combinou o método difuso lá de 1891 com o método concentrado aqui do tipo principal abstrato da Constituição de 46 com a emenda 16. Previu a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, então aqui começou a tratar da omissão. Previu a ADPF, previu a ação declaratória de constitucionalidade, é importante você anotar que ela não veio com o texto originário, veio com a emenda 3 de 93, e ampliou a legitimação para propor essas ações. Antes era só o PGR, agora temos um artigo 103 que a gente vai trabalhar daqui a pouco, que tem do inciso 1 ao inciso 9, vários legitimados. Portanto, a questão está certa. Ela introduziu realmente o controle de inconstitucionalidade por omissão, inovou em relação ao modelo anterior. 11. Segundo a redação expressa da Constituição, o habeas data é uma garantia constitucional que pode ser utilizada tanto para obter informações pessoais pertencentes tanto a entidades governamentais quanto a entidades privadas, podendo ser dados de caráter público ou privado. Bom, aqui você precisa conhecer quem é o sujeito passivo da ação constitucional de habeas data. A gente vai ver que são entidades governamentais ou entidades particulares, desde que tenham caráter público. Elas não podem ter o chamado, entre aspas, caráter privado, embora sejam pessoas jurídicas de direito privado. Vou explicar. Olha aqui na tela. Artigo 5º, inciso 72. Habeas data será concedido, 1. Isso está do texto da Constituição. Eu coloco esse AB só para fins didáticos, tá? Mas o resto é a letra da Constituição. Para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante. Então é uma ação personalíssima, é só para ter acesso a informações minhas, personalíssimas. A única exceção, segundo o Supremo, é do sucessor. Então, por exemplo, o cônjuge sucessor. O cônjuge superstite, sobrevivente, ele pode pedir dados do cônjuge falecido por meio de HC. Fora isso, só a própria pessoa. Quais dados? Aqueles que constam de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou entidades de caráter público. Então, quem são as entidades de caráter público? Não são as do governo, ou seja, da administração direta e indireta. Senão não precisava fazer essa separação aqui. Então são entidades que não pertencem ao Estado. Por isso elas terão personalidade jurídica de direito privado. Mas elas têm esse caráter público. O que será que quer dizer isso? É a própria lei 9.507, que trata do HD, que vai dizer no artigo 1º, parágrafo único. Caráter público é todo registro ou banco de dados que sejam ou possam ser transmitidos a terceiros ou que não sejam de uso privativo da mantenedora. O grande exemplo que nós temos é o Serasa. O Serasa não é um órgão governamental, é uma entidade particular. Mas por que ele é considerado de caráter público? Porque os dados que o Serasa tem, eles existem, esse banco de dados existe para que seja transmitido a terceiros. Então, se eu quero saber se alguém é mal pagador, está com o nome sujo, eu vou lá, eu nem sei como é que faz, que eu nunca pesquisei, mas acho que tem que pagar alguma coisa e você pesquisa lá no Serasa se o cara tem alguma dívida, alguma coisa. Ou seja, todas as pessoas têm acesso àqueles dados, o objetivo do dado é ser transmitido a terceiros. Isso que é caráter público. É diferente de uma pessoa jurídica que tem dados dos seus clientes, mas para fins internos, para fins de cadastramento, de mandar promoção, ficar mandando spam lá no e-mail, enchendo o saco, mas não são dados que são passados a terceiros. Tá? Então isso que quer dizer caráter público. Para a gente complementar aqui na tela o estudo do HC, pelo menos nessa parte de cabimento, lembre-se que ele também cabe aqui, ó, letra B, para retificar os dados. Não adiantaria nada ter conhecimento se você não puder corrigir, né? Quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial administrativo. E a lei do HD traz uma terceira hipótese, uma ampliação do conteúdo dessa ação, isso é constitucional, para anotar nos assentamentos do interessado uma contestação, né? Ou, peraí, não é bem assim. Ou então uma explicação sobre um dado verdadeiro. Não, tudo bem, realmente eu estou devendo, mas justificável e isso está sob pendência judicial e amigável, estamos resolvendo. Ele pode anotar como se fosse a sua versão.
lá no banco de dados. Voltando à questão, quando diz que pode ser utilizado para obter informações pessoais, está correto, pertencentes tanto a entidades governamentais, está correto, quanto a entidades privadas, pode, desde que tenha um caráter público, podendo ser dados de caráter público ou privado, errado, aqui está o erro. Dados de caráter privado não podem ser objeto do HD. 12. A impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados depende da autorização deles. Será que depende? Bom, a gente tem que trabalhar aqui o mandado de segurança coletivo, está lá no artigo 5º, inciso 70. A Constituição basicamente vai falar da sua legitimidade. Ela diz que ele pode ser impetrado por partido político, então ele pode ingressar com a ação defendendo direito alheio em nome próprio. Em nome próprio, ele é a parte no processo. Como se fosse o Ministério Público, também é substituto processual. Quando o MP está na ação como autor, quem é o autor da ação? É o MP. Está defendendo o direito dele? Geralmente não, geralmente está defendendo um direito alheio, da coletividade, mas está em nome próprio. Por isso não precisa de autorização de ninguém, basta autorização legal, no ordenamento jurídico. Já a associação, sobre ela vigora um regime de representação processual. Ela não é parte formal no processo, ela defende um direito alheio em nome alheio. Exemplo, uma criança que quer pedir alimentos, uma ação de execução de alimentos, ou de ação de alimentos mesmo, de conhecimento, em desfavor do pai. O pai não está pagando alimentos, a criança tem um ano de vida que é alimentos. Ela pode assinar a petição inicial? Ela não tem capacidade processual, tem que ser a mãe representando. Mas quem é parte no processo? É a mãe contra o pai ou é a criança contra o pai? É a criança contra o pai. A mãe está apenas representando. Então, o representante, voltando aqui para a tela, o regime sobre ele é mais limitado. Em caso de associações, é preciso que haja autorização dos associados. Agora vem o pulo do gato. Embora a regra seja a exigência de autorização e outras condicionantes, para o caso de mandado de segurança coletivo, não há essa limitação. O mandado de segurança coletivo é como se fosse, não é bem isso, tá? Mas para fins didáticos, é como se a associação no mandado de segurança coletivo vigorasse aqui no regime de substituição processual. Então não precisa de autorização especificamente no caso de mandado de segurança coletivo. Já o sindicato, qualquer tipo de ação, inclusive o mandado de segurança coletivo, não precisa da autorização. Então, voltando à questão, a impetração do MS coletivo, não pode ser quem for, sendo um dos legitimados constitucionais, não precisa de autorização. Então está errada a questão. Ela fala que depende. Isso é muito importante. Ainda é bom você saber algumas súmulas. 430 do STF. Pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo do mandado de segurança. Não interrompe, até porque se cuida de prazo decadencial. Conforme a gente aprende na faculdade, prazo decadencial, em regra, não se interrompe nem se suspende. Súmula 629 do Supremo, a impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe da autorização. Então, você não precisava nem ter esse conhecimento todo sobre o regime de representação e substituição processual, bastava conhecer a súmula que você matava a questão. E a súmula 630, a entidade de classe tem legitimação para o mandado de segurança, ainda quando a pretensão veiculada interessa apenas a uma parte da categoria. Isso também cai demais, anote aí. 13. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado, em caso de crime comprovado de envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas, praticado antes da naturalização ou de crimes hediondos. Meus amigos, uma questão muito fácil, mas que é recorrente em provas de carreiras policiais. Olha aqui comigo na tela. O artigo 5º, inciso 51, diz que nenhum brasileiro pode ser extraditado salvo naturalizado. Então, o brasileiro nato não pode ser extraditado, salvo se ele perder a condição de brasileiro nato. Aí ele não é mais brasileiro nato e pode ser extraditado. Mas enquanto brasileiro nato não pode ser nunca extraditado. E o naturalizado? Pode, mas somente em duas hipóteses excepcionais. Se praticar um crime comum antes da naturalização, depois de naturalizado ele pode praticar uma porrada de crime, que não pode ser extraditado, ou envolvimento comprovado em tráfico de drogas. O único crime depois da naturalização que permite a extradição é o tráfico de drogas, porque o tráfico de drogas é extremamente repudiado pela Constituição Federal, na forma da lei. Agora, e o estrangeiro? Quem é extraditado, então, em regra? Já que o brasileiro nato não pode, o naturalizado só nesses dois casos, sendo que depois da naturalização só por tráfico. Bom, o estrangeiro, então, é quem é extraditado, geralmente. Mas o inciso 52 diz que mesmo o estrangeiro não pode ser extraditado por crime político ou de opinião. Lembre-se disso. Voltando à questão, diz que o naturalizado pode ser extraditado em caso de comprovado
envolvimento em tráfico, tá certo. Agora, praticado antes ou depois, né? E hediondos? Aqui dá a impressão que hediondos pode ser antes ou depois, também não. Então, tá errado. Não reproduziu corretamente o texto, dá uma interpretação equivocada. São os comuns, que tem que ser antes, e o tráfico a qualquer tempo. O tráfico antes ou depois. 14. No Brasil, o poder constituinte originário é aquele que decorre do título 1 da Constituição, não havendo sentido falar que ele subsiste fora da Constituição. Bom, meus amigos, aqui é importante você saber as características do poder constituinte originário. Se você souber as características, você acerta facilmente sem nem pensar essa questão. Então aqui comigo na tela, por gentileza, poder constituinte originário, de maneira bem abreviada, o que é? Conceito, pego aqui o Dirley da Cunha Júnior, é um poder político fundamental e supremo capaz de criar normas constitucionais. Por isso que ele é poder constituinte originário, ele cria uma Constituição. E organiza o Estado, delimitando os poderes, é uma manifestação soberana de vontade de um ou de alguns indivíduos. No caso das constituições contemporâneas, é o povo, o titular do poder constituinte originário. O adjetivo originário ele vem para diferenciar de poder constituinte derivado, que é aquele não de criar uma Constituição, mas de reformá-la, de alterar o seu texto, ou de criar constituições locais em uma federação. A federação, por exemplo, no Brasil, temos 26 estados e o Distrito Federal, cada um tem uma Constituição, no DF é lei orgânica, mas tem caráter constitucional. Isso é o poder constituinte derivado, não é o originário, mas é chamado derivado decorrente. Bom, características do poder constituinte originário. Ele é inicial, ele inaugura a ordem jurídica, ele é incondicionado, ou seja, ele não está vinculado a nenhum procedimento prévio. Na hora que surge o poder constituinte originário, ele rompe com todo o ordenamento anterior, pode ser criado da forma que acontecer na prática. Ele é, entre aspas, ilimitado. Os positivistas dizem que ele não sofre qualquer limitação prévia do direito. Esse ponto aqui é polêmico. A doutrina mais moderna diz que sofre sim limitações, inclusive de ordem jurídica, também de ordem material. Então é uma característica polêmica, cuidado com isso na prova. É relativamente limitado. Ele é autônomo, ou seja, só a ele cabe fixar o conteúdo da nova Constituição, além de não poder existir dois poderes constituintes originários ao mesmo tempo. Você não pode ter duas constituições federais vigentes ao mesmo tempo. Se vem uma nova, ela revoga globalmente a anterior, salvo questões expressas de desconstitucionalização, recepção e tudo mais. E aqui a última característica que vai ajudar a resolver a questão, ele é permanente, ou seja, é um poder que não se exaure com a elaboração da Constituição. Ele continua presente em estado de hibernação. Meus amigos, o que isso significa? Significa que uma vez editada a Constituição federal, se for uma federação, o poder constituinte ele vai dormir, ele fica dormindo, mas ele não desaparece, ele não some. Tanto é que, por exemplo, mês que vem, pode ser que surja uma Assembleia Nacional Constituinte para criar uma nova Constituição, pode ser que haja um golpe de Estado, enfim, tudo pode acontecer. O poder constituinte está ali pronto para acordar quando for necessário, quando surgirem as condições materiais e históricas favoráveis, propícias. Então ele não desaparece, ele não fica vinculado ao título 1 da Constituição. Voltando aqui à questão, não havendo sentido falar que ele subsiste fora, errado. Ele não fica condicionado ali à Constituição, ele é algo que está além da Constituição, tanto que ele cria a Constituição e fica ali hibernando, fica aqui esperando o momento certo de surgir. Então ele é um poder permanente e latente. 15. Uma das prerrogativas do poder constituinte derivado é o de alteração de cláusulas pétreas. Muito fácil, né, pessoal? Porque a questão deixa claro que é o derivado. E a gente sabe que o poder constituinte derivado tem limitações, e uma delas são as cláusulas pétreas. Então, de maneira bem rápida, vamos ver as limitações do poder constituinte derivado, aqui na tela. Bom, existem limitações temporais, aquelas que dizem que ele só pode alterar a Constituição depois de um determinado tempo, ou durante um determinado tempo. Elas tiveram previsão expressa na Constituição de 1824, mas atualmente a Constituição de 88 não prevê limites temporais ao poder constituinte, ao menos no que tange às emendas. Lá do artigo 60 não tem isso, tá? Procedimentais. Forma de atuação. Então, o artigo 60, na maioria dos seus incisos, nos parágrafos, nos incisos que tratam da legitimidade
para propor uma PEC, e aqui no procedimento tem toda uma formalidade. Então só pode mudar a Constituição se houver 2 turnos de votação no Congresso, em cada casa, e em cada uma a aprovação de 3/5 dos seus membros. Fora isso, não há como uma emenda ser aprovada de maneira constitucional, pode inclusive ser declarada inconstitucional. Então, limites de procedimento, limites circunstanciais. O parágrafo 1º do artigo 60 diz que a Constituição não pode ser emendada na vigência de intervenção federal, estado de sítio e estado de defesa. E as materiais, as limitações mais importantes são as cláusulas pétreas, que na nossa Constituição estão expressamente no 60, parágrafo 4º, forma federativa de Estado, voto direto, secreto, universal e periódico. Então veja, não tem voto obrigatório. Uma emenda à Constituição pode alterar o artigo 14 e dizer que o voto vai ser facultativo para todos. Não é cláusula pétrea. Forma federativa, então a forma de Estado, né, a federação. Agora a forma de governo e o sistema de governo, a princípio, expressamente não são cláusulas pétreas. A república e o sistema presidencialista. O que não impede discussões doutrinárias no sentido de que seriam cláusulas pétreas, pelo menos a república é mais forte, implícitas. Mas na prova, se cair que é cláusula pétrea expressa, está errado. Separação de poderes, artigo 2º, e direitos e garantias individuais. Quando fala individuais, tem toda uma polêmica doutrinária, acaba prevalecendo que não são só os do artigo 5º, mas também pega alguns direitos sociais, do artigo 6º, alguns direitos políticos, né? Pega outros direitos. Então, há uma interpretação extensiva de garantias individuais. Na verdade, seriam direitos e garantias fundamentais. Alguns dizem que são todos, outros dizem que são alguns mais além dos do artigo 5º. Mas não são apenas a literalidade do artigo 5º, tá? Isso que é importante saber. E existem cláusulas pétreas implícitas também. Lembrando, sim, importante, quando a Constituição diz aqui, que não pode ser objeto nem mesmo de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir, ela não inibe alterações de texto ou mesmo de conteúdo jurídico desses assuntos aqui. O que ela não permite é que seja atingido o seu núcleo essencial, ou seja, que seja dizimado aquele direito, enfim. Mas ela permite algumas alterações, né? Exemplo, o artigo 16, que o Supremo já disse que é a cláusula pétrea, e veja, não está no artigo 5º, consagra o princípio da anterioridade eleitoral. E houve mudança, uma emenda constitucional mudou a redação do artigo 16. O Supremo falou, não tem problema, manteve-se o núcleo essencial do direito, do princípio, do direito ali ao voto, né, a questões de voto. Então, não tem problema, pode mudar. Não significa a intangibilidade literal da disciplina, mas a proteção do núcleo essencial. Já decidiu o Supremo. E para fechar esse assunto, cláusulas pétreas implícitas, diz que o titular do poder constituinte, que é o povo, não pode ser alterado por uma emenda à Constituição. Também o titular do poder reformador, que é sempre o Congresso Nacional, não pode ser alterado, embora a legitimidade para começar esse projeto possa ser modificada em tese, presidente da República, tal. Procedimento de reforma, a doutrina diz que não pode flexibilizar, então não poderia baixar de 3/5 dos votos para 2/5, por exemplo, para maioria simples ou absoluta. Isso não poderia. E princípios fundamentais, uma doutrina forte diz que todos os princípios fundamentais do título 1, artigos 1º a 4º, seriam cláusulas pétreas implícitas, o que incluiria a República. Mas aqui é discutível. E para fechar, a teoria da dupla revisão não é admitida. O que seria a teoria da dupla revisão, meu amigo? Seria, por exemplo, uma primeira emenda, tirar um dos incisos do 60, parágrafo 4º, ou mudar o seu cabeçalho, e depois uma segunda emenda alterar aquele assunto. Então, por exemplo, uma primeira emenda diz que a separação de poderes não é mais cláusula pétrea, elimina ali, pá. E uma segunda emenda, então, modifica a regulamentação dos poderes, a independência e a harmonia dos poderes. Isso não é permitido, porque seria uma burla ao poder constituinte originário. Na verdade, aquilo é cláusula pétrea e não pode ser alterado com esses estrategmas. Tá? Então, voltando à questão para a gente encerrar esse bloco, a questão está errada, porque não pode mexer, alterar cláusulas pétreas, salvo aquelas considerações que a gente fez. Então vamos encerrar esse bloco, a gente continua daqui a pouco.